60 e o verso 1. Aleluia. Amém? Nós vamos ler o capítulo todo, então segura aí na cadeira. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos eles se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto a ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando, como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome da casa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a cidade do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Amarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu
seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. E o verso 22: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor. Você vai declarar esse junto comigo, amém? Vamos lá? Fala assim comigo. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Amém? Vamos declarar mais uma vez? Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Amém? Senhor Deus, fala conosco nessa noite, eu te peço que essa palavra, meu Deus, venha para nos amadurecer, para que nós possamos viver cada uma das tuas promessas para a nossa vida, em nome de Jesus. E quem crê, diz amém, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém? Quem aqui passa por luta? Só uma mão, tá bom, o suficiente. Amém? Todos nós passamos por lutas e dificuldades. Amém? Mas quem aqui tem promessa de Deus? Amém. Quem tem promessa de Deus, levanta pelo menos uma mão. Cada uma das promessas escritas na palavra de Deus, deixa eu falar uma coisa, promessa de Deus não é só quando vem um profeta e fala assim: eis que te digo, que o Senhor te diz e tal, isso aqui na sua vida. É promessa de Deus, também é promessa de Deus. Mas cada uma das promessas de Deus que está descrita na palavra dele está sobre a nossa vida. Amém. Quem é que faz parte da igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra? Amém. Então cada uma das promessas que está aqui nessa palavra está sobre a tua vida. Então existe promessa de Deus sobre você. Existe uma promessa de Deus, que é a promessa de Abraão, por exemplo, de que nós seremos família bendita do Senhor nessa terra. Então a nossa família será bendita nessa terra, porque em Cristo Jesus nós somos alcançados pela bênção de Abraão. Amém? E essa é só uma delas. Amém? Só que a promessa de Deus, ela é feita de qualquer jeito? Não. A promessa de Deus, ela é perfeita, ela enriquece, ela não acrescenta dores, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então, para que a promessa do Senhor ela se cumpra na nossa vida de forma perfeita, ela precisa de tempo. Não é do dia para a noite. Deus é poderoso. Quem que crê que Deus é poderoso? Amém. Poderoso quanto? Todo poderoso, full power, né? Todo poderoso. Só que esse Deus todo poderoso, ele fez o mundo em quanto tempo? Ele precisou de 7 dias para fazer todo o mundo, não é todo o universo, todos os céus, os 3 céus, toda a terra, todos os astros. Você já pensou no trabalho que dá fazer um buraco negro, querido? Deve ser um trabalho de doido. Mas, porque o nosso Deus, ele gosta de tudo perfeito, ele não podia fazer de qualquer jeito. Então, para cada dia, ou para cada tempo da criação, porque a palavra dia, no original, ele serve tanto para especificar um dia, como para especificar um período de tempo, uma era, por exemplo. Amém? Então o Senhor, ele cria cada coisa durante um dia. Para quê? Para que aquilo seja perfeito. O nosso Deus, ele é todo poderoso, mas ele é um Deus de detalhes. Amém? É maravilhoso eu viajar. Quando a minha pastora Maria vai viajar,
Vocês têm que ver, quer dizer, a coisa mais maravilhosa. A gente vai na praia. Aí a pastora Mara senta assim, ó, na beirada da praia, e ela fica assim, meu Deus. Ela começa, nosso Deus é soberano. Ele, e ela fala, olha a maravilha, olha a beleza, né, de tudo isso que Deus criou, porque Deus ele é maravilhoso. E a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor ele testifica, a criação testifica acerca do Senhor por conta de toda a beleza que ela tem. Por quê? Porque Ele é um Deus de detalhes. E aqui nesse texto de Isaías 60, Isaías traz uma palavra profética para o povo de Israel, uma palavra de restauração. Sabe qual que é um detalhe muito importante que às vezes pode passar desapercebido? Nessa época Israel não estava em cativeiro. Nessa época Israel não estava sob a ameaça dos inimigos. Nessa época Israel estava em paz. Mas Isaías ele começa a trazer uma palavra profética sobre o povo, e ele começa a falar: olha, povo de Israel, vai vir um dia em que o Senhor ele vai derramar a glória dele, em que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. E ele começa a declarar várias palavras de bênção acerca de Israel. Só que quando a gente começa a analisar no detalhe cada uma dessas palavras proféticas, elas vão acontecer por conta de algo que aconteceu antes. Isaías começa a falar com o povo de Israel. No versículo 2 ele fala assim, ó: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, Israel, brilha a luz do Senhor, mas sobre ti aparece o resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Ou seja, ele está falando assim: olha, vai vir tempos em que as trevas cobrirão a terra. Eu poderia ministrar hoje sobre todo a parte escatológica desse texto, porque esse texto na verdade diz menção, ele faz menção em sua maior parte sobre o período da tribulação e grande tribulação, em que Israel ele vai ser assolado, enquanto a igreja estará com o Senhor na glória, porque ela já foi arrebatada. Mas onde Cristo estará na terra, por isso que as trevas cobrirão a terra. Só que enquanto as trevas cobrem a terra inteira e Israel está cercado por trevas, Isaías ele fala: sobre ti resplandece a luz do Senhor. Sobre ti resplandece a luz do Senhor. E aí ele continua falando, o versículo 22, que é o texto do cumprimento da promessa, porque ele fala: o menor virá a ser mil e o menino uma nação forte. E aí a segunda parte do versículo diz: eu, o Senhor, ao seu tempo farei isso. O início do capítulo, o Senhor libera uma palavra profética, e ele fala: olha, virão trevas sobre a terra, mas a minha luz estará sobre você. E no final ele fala assim: mas é no tempo certo que isso vai acontecer. E o que o Senhor ministrou no meu coração hoje à tarde para eu ministrar na sua vida, porque tudo que eu falei até agora foi só a introdução da palavra, é que o Senhor ele quer nos amadurecer na nossa esperança. Amém. Amém? Porque o Senhor ele nos faz uma promessa. Só que entre a promessa que o Senhor nos fez e o cumprimento da promessa que o Senhor nos fez, existe um processo. E existe um tempo que decorre até que a gente viva. A promessa ela vai se cumprir no tempo. Por isso que eu falei no início da palavra: o fruto ele não pode ser colhido antes que ele esteja maduro, porque se o fruto for colhido sem estar maduro, ele não estará apto para o consumo. E o que acontece com o povo de Israel?
durante todo esse período da promessa até o cumprimento. Em Isaías 60, e o verso 8 e o 9, o profeta fala: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Versículo 9: certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarse para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor, até que é o suficiente. Se o profeta está falando, os teus filhos serão trazidos de longe, eles virão como pombas ao seu pombal. Ele está falando assim: vai chegar um tempo em que vocês serão espalhados pela terra, em que vocês serão assolados e serão espalhados pela terra, mas eu, o Senhor, vou reunir vocês mais uma vez. Do período da promessa até do momento em que eu fiz a promessa até eu cumprir a promessa, vai vir a solução sobre a vida de vocês, Israel. Versículo 10, ele diz: estrangeiros edificarão os teus muros. Por que os estrangeiros edificarão os muros? Porque em algum momento os muros foram destruídos, os muros foram derrubados, as defesas foram abaladas, mas o Senhor levantará os estrangeiros para edificar os muros. Ou seja, você não ficará desamparado para sempre. Amém? O versículo 14 diz: também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Ou seja, antes do versículo fala que eles vão se prostrar, mas antes deles se prostrarem, esses povos iriam oprimir a Israel. E aí, o versículo 15 ele diz: de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna. Ou seja, por conta de tudo isso que aconteceu, você foi desprezado, você foi abandonado, não te davam valor algum, mas eu vou converter isso em glória. Mas antes que eu converta isso em glória, Israel, você vai passar por tudo isso. E por quê? Porque o povo precisava ser curado, o povo precisava ser liberto de tudo aquilo que afastava eles da presença do Senhor. Muitas coisas dessa palavra já se cumpriram. Por exemplo, o versículo 8 que diz: imagine o profeta, a época que o profeta vivia. Ele fala no versículo 8: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Em algumas traduções ele fala: quem é esses que vêm voando como pombas em suas janelas? Ou seja, como assim pombas em suas janelas? Imagina o profeta há centenas de anos antes de Cristo, milhares de anos antes do nosso tempo. Imagina ele, porque como todos nós sabemos, Israel, ele foi disperso pela terra. E aí, no período de 1945, acontece a Segunda Guerra Mundial, e o povo judeu é oprimido. E aí agora o povo de Israel, em 1945, eles voltam a ser nação, a nação de Israel, ela volta a ser restabelecida. E esse povo que está espalhado pela terra, ele começa a voltar para um lugar. O cumprimento de parte de Isaías 60. E aí ele fala: quem são esses que vêm como pomba no seu pombal, ou como pomba em suas janelas? Em algumas traduções, ou seja, imagina o profeta vendo um avião pousando num aeroporto, e para ele que não sabia que era um avião, para ele eram pombas gigantes carregando pessoas dentro dele. Era o cumprimento de parte de Isaías 60, trazendo os filhos de Israel de volta para a nação de Israel. Não se cumpriu totalmente, porque o texto fala que não haveria mais injustos, todos eles seriam justos e eles ainda não são, mas parte da palavra profética se cumpriu. Amém até aqui? Amém.
Glória a Deus. Continuando. Só uma dentro da palavra. E aí, o profeta ele começa a exemplificar tudo isso que o povo precisaria passar para chegar no cumprimento final da promessa. E o Senhor ele nos trouxe essa palavra de amadurecimento na nossa esperança, para que durante esse processo, até que a gente viva o cumprimento, até que o fruto da nossa semente lançada ele esteja maduro para a colheita, a gente não se desespere no meio do caminho. Amém? Em Abacuque no capítulo 3 e o versículo 2, a palavra do Senhor diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Ou seja, o profeta está falando: Senhor, eu sei que existe uma promessa liberada sobre as nossas vidas, mas há uma grande assolação que vem sobre o teu povo. Então, para que a gente não se perca no meio do caminho, aviva a tua obra no decorrer dos anos, aviva a nossa vida, anima cada coração abatido, nos faz crer com a esperança, até que nós possamos viver o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor decretou sobre as nossas vidas, para que todo esse processo não nos mate, mas nos aperfeiçoe até atingirmos a estatura desejada pelo Senhor para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família, e então possamos viver a plenitude da bênção do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fala assim: mas o meu Deus é um Deus de misericórdia. O teu Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Você acha que Deus ele tem prazer? Vamos lá, quem aqui é pai ou mãe? Seus filhos aprontam? Não, né? Graças a Deus a minha mãe já tem motivo para glorificar o Senhor. I love you, mamas. Porque desde pequeno eu nunca dei trabalho, né, mãe? Nada. Filho dá trabalho ou dá? Filho apronta? Não, não é. Santo. Santo, santo. E aí, quando o teu filho apronta, você precisou colocar ele de castigo? Você precisou disciplinar ele? Você gostou de fazer isso? Gostei. Você gosta de dar umas lambadas no teu pai, né? Porque hoje não vai mais, né? Mas antigamente, quem é que apanhou dos pais quando era criança? Quem é que apanhou dos pais quando era adulto? Nenhum pai gosta de ter que punir o filho por algo errado que ele fez. Todo pai gostaria que o filho fizesse tudo aquilo que ele fala para ele fazer. O filho faz isso que vai dar certo. Aí o filho fala: claro, pai, claro, eu vou fazer. O senhor me falou, o senhor é meu pai, minha mãe, eu vou fazer, eu vou obedecer com todo amor e carinho. E ele vai, ele obedece, ele faz o que você pai, fala: olha, te orgulho, meu filho, a minha filha. Que prazer inenarrável ter um filho desse. Se todo mundo tivesse um filho desse o mundo seria muito melhor. Mas não é assim que acontece. Aí o pai, a mãe, ele precisa disciplinar o filho. E quantas vezes o pai ou a mãe disciplina o filho, que às vezes é ele que chora de ter colocado o filho de castigo, né? O filho não vê, o filho está de castigo de dia,
mas tá lá o pai, a mãe, principalmente a mãe no canto lá chorando. Já vem. E Deus é a mesma coisa. Deus não tem prazer em ter que disciplinar os seus filhos, mas a palavra do Senhor nos ensina que o pai, ele disciplina o filho que ama. Só que, mesmo nessa disciplina de Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. E olha o que Jesus, ele fala em Mateus 24:22. Ele fala assim: ó, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Lembra que eu falei que Isaías 60, ele fala em sua maior parte sobre os acontecimentos da tribulação e grande tribulação. Um dia eu vou ministrar especificamente sobre isso. E aí Jesus fala, aqueles dias de tribulação e grande tribulação, eles foram abreviados para que o povo fosse disciplinado só na medida certa. Porque se ele fosse prolongado demais, nem os escolhidos suportariam. E aí então, mesmo na disciplina de Deus, aquele tempo é abreviado. Os escolhidos são salvos, porque a luz do Senhor vem e brilha sobre a vida deles, sobre a nação de Israel. Só que isso não se aplica simplesmente à nação de Israel. Isso se aplica também à nossa vida aqui na terra. Isso se aplica ao nosso processo de crescimento diante do Senhor aqui nessa terra. Porque quem aqui nasceu assim já perfeito, sabendo tudo, estando apto a realizar todas as coisas, sendo a pessoa mais madura do mundo? Ninguém. Todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento e amadurecimento. Só que nesse processo nós não estamos simplesmente num processo de amadurecimento sem propósito algum. O Senhor está nos amadurecendo para que quanto mais a gente amadurece, mais das bênçãos dele, mais das responsabilidades espirituais ele coloca sobre a nossa vida. Ele nos coloca em patamares maiores de vida, que a gente consiga lidar por conta da maturidade que a gente já atingiu. Amém? A Clara tem quantos anos? 12. Edino, você daria um carro para ela? Uma moto? Uma bicicleta? Uma bicicleta assim. Por que você daria uma bicicleta e não um carro ou uma moto? Porque ela tem maturidade para andar de bicicleta. Você daria um skate para ela? Não. Por quê? Porque ela não vai, ela vai se esborrachar no chão. Ou seja, o pai, ele vai dar para o filho aquilo que o filho está maduro o suficiente para poder lidar com aquilo. Um pai imprudente que dá para o filho aquilo que o filho não está preparado para ter, não vai formar aquele filho, vai deformar aquele filho. E é por isso que no versículo 22 de Isaías 60, o Senhor fala: no tempo certo eu vou fazer cumprir na tua vida. Amém. Porque Israel, se eu liberar antes, você não vai saber lidar. Se o Senhor liberar antes do fruto estar maduro, você não vai saber lidar com ele. E aquilo que era para ser bênção se torna em maldição. Quantas pessoas já ganharam na Mega Sena e voltaram a ficar pobres de novo? Ganharam 200 milhões de reais e 5 anos depois está numa situação pior do que estava antes de ter ganhado. Por quê? Porque não estava preparado para lidar com uma porção daquele tamanho. E é por isso que o Senhor, ele nos aperfeiçoa.
É por isso que o Senhor, Ele nos faz ser aperfeiçoados, para que a gente possa viver posições maiores na nossa vida. Não deixa esse processo de amadurecimento te matar. Amém. Quem aqui já... Eu lembro que quando eu era menor, lá quando eu morava com minha mãe, a gente pegava uns abacate verde, né? Quem que já pegou, colheu o abacate verde, teve que enrolar ele no jornal e colocar naquela parte de baixo assim do fogão, para ele amadurecer, né? Já pensou você para amadurecer ter que ficar todo enrolado, preso num lugar escuro, úmido e quente? É tenebroso ou não é? E agora, pensa comigo, se você ainda tivesse igual um abacate no abacateiro, no pé da árvore, amadurecendo naturalmente, recebendo a luz do sol, ao invés de ter que amadurecer em um lugar úmido, escuro e todo preso. O Senhor quer que nós estejamos enxertados nele, para amadurecer nele, recebendo a luz do sol da justiça, para que no tempo certo a gente possa colher e a gente possa viver de forma plena a vontade e a bênção dele para a nossa vida. Agora, querer antecipar o Senhor, eu quero antecipar, eu vou ficar aqui nem o filho pródigo que antecipou a parte de herança, foi viver com a herança, não deu conta de viver com a herança e foi comer da lavagem de porco até voltar para a casa do pai. Não é isso que o pai quer. O pai quer que nós estejamos enxertados nele, que nós recebamos o alimento dele, que a porção da glória dele venha sobre nós, nos amadureça e nós estejamos sempre prontos a confiar que tudo está no controle das mãos dele, em nome de Jesus. Amém? Então não se desespere. Mas depois do Senhor, vai fazer o Senhor. Se for para mim, tá bom, mas para mim não precisa. Se é para o Senhor, aponta com força. Amém? Eu estou vendo exagero aí, tá, mídia? É bom que o altar é alto, que a gente consegue ver até lá atrás. Aí o pastor é mais alto, ainda vê até por cima. Glória a Deus. Romanos no capítulo 4, verso 18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Como as estrelas no céu, como os grãos de areia do mar. Ele creu contra a esperança, contra tudo aquilo que parecia contrário. Ele escolheu crer, ele escolheu confiar. Ele recebeu uma promessa de Deus: você será pai de muitas nações. Só que não foi no dia seguinte que ele se tornou pai de muitas nações. Foi com 100 anos de idade, queridos, que Isaac foi nascer. Já pensou? Em Hebreus fala que ele já estava com o corpo amortecido. O que é um corpo amortecido para uma pessoa de 100 anos de idade? Não é? Não dá. É impossível. Mas humanamente é impossível. Mas para Deus não é impossível. E mesmo com tudo parecendo o contrário, ele escolheu continuar crendo. Ele escolheu continuar falando assim: meu Deus mandou eu sair de lá e ele me sustentou até aqui. Eu passei por poucas e boas, ou por muitas e boas, mas em tudo ele me guardou e me sustentou. Então não vou deixar de crer. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar esperando no meu Deus, porque eu sei que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então, ainda que tudo pareça contrário, não
perca a tua esperança no Senhor. Continue crendo que aquilo que o Senhor decretou sobre a tua casa e a tua família, você vai viver. Qual é o teu sonho para a tua casa e para a tua família? Qual é o teu sonho para os teus filhos? Qual é o teu sonho para a tua vida profissional, para a tua empresa? Qual é o teu sonho para os teus estudos, para os teus projetos, para as tuas realizações pessoais? Você é servo de Deus? Você acha que isso nasceu à toa no teu coração do nada? Não nasceu à toa no teu coração do nada. Nasceu primeiro no coração de Deus e implantou no teu. Por quê? Porque o Senhor é aquele que sonha os sonhos e coloca no nosso coração. Amém? Então não desista dos projetos do Senhor. Não desista da tua família. Não desista do teu casamento. Não desista dos teus filhos. Não desista dos teus pais. Não desista do teu ministério. Creia, Deus Ele é com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Assim como Abraão que creu contra a esperança, ainda que tudo pareça perdido, nós vamos continuar crendo que aquele que prometeu no seu tempo oportuno irá cumprir em nossas vidas. Isaías 40 e o verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Se nós esperarmos na força do nosso braço, nós não suportaremos. Mas se nós esperarmos em Deus e crermos que Ele está no controle, as nossas forças não vão desfalecer no caminho, mas pelo contrário, a nossa força, ela vai ser aumentada, e nós teremos força para continuar a nossa caminhada até o cumprimento da promessa, em nome de Jesus. Amém? Aquele que não é aperfeiçoado na esperança, ele sofre durante o processo e desiste. Ele não aguenta esperar. A maioria dos servos de Deus não viveu a promessa do dia para a noite. Davi, quando ele foi ungido rei, na casa do pai dele, ainda adolescente, levou anos para ele se tornar rei de Israel. Davi hoje estou te constituindo, ungido rei sobre a casa de Israel. Ele só foi se tornar rei depois que ele já estava casado, depois que ele já tinha se tornado general do exército de Saul, depois que ele já tinha se tornado rei de Hebron, depois que ele já tinha fugido, se escondido em cavernas, depois que ele já tinha derrotado gigantes, depois que ele já teve que se aliançar até com os filisteus, até que o Senhor trouxe ele de volta e restaurou a sorte dele. Ele perdeu toda a família dele e viveu restituição da parte de Deus. Olha tudo que Davi passou até que fosse consumado, até que ele fosse constituído. Na casa do pai dele ele foi ungido, mas quando ele se tornou rei, ele foi constituído rei, segundo a unção que ele recebeu. Há um processo. Aquele que não é maduro na esperança desiste, cansa, abre mão no meio do caminho. Mas aquele que se abre para amadurecer na esperança, na aliança que tem com o Senhor, não importa o que aconteça, assim como Caleb, ele persevera em seguir ao Senhor. Amém. Ele atravessa o deserto, ele enfrenta gigantes que ocupam a terra da promessa dele, ele toma posse e ele vive tudo aquilo que o Senhor determinou para a vida dele. Levou 45 anos para Caleb, desde o dia que ele recebeu a promessa até ele entrar em Hebron, 45 anos teve. Mas no tempo que chegou dele conquistar a terra dele, ele fala para Josué: quando eu recebi a promessa de Moisés, eu tinha 40 anos, e hoje com 85, a minha força é a mesma que eu tinha naquela época.
para sair da guerra e para voltar dela e tomar posse daquilo que é meu. Não importa o tempo que levou, o Senhor é Deus na tua vida e o que Ele te prometeu vai se cumprir. Só permaneça fiel, crendo até o fim que vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor e se coloque em pé. É só isso. Glória a Deus. É só isso. Parece fácil, não é tão fácil, mas é um exercício diário. Quando você se pegar desanimado porque não aconteceu ainda, fale para você mesmo: eu continuo crendo na promessa do meu Deus. Amém. Quando vier, sabe, aquele pensamento, aquele sentimento, abre mão logo de uma vez porque não vai dar certo. Você vai falar assim: sai o pensamento maligno, eu continuo crendo na promessa do meu Deus. Eu continuo crendo que Deus está no controle da minha vida. Eu continuo crendo, eu continuo em pé, e até eu viver. Pastor, mas eu estou orando há 10 anos, ora 10 anos e mais um dia. Ah, mas não aconteceu, então ora 10 anos e 2 dias, 10 anos e 3 dias. Ah, pastor, mas são 10 anos. Caleb levou 45 anos, queridos, até entrar na terra da promessa dele. E levou 45 anos por um erro que ele não cometeu, porque o povo passou 40 anos no deserto porque murmurou e duvidou que conseguiria entrar na terra da promessa. Mas Caleb falou: não, vamos lá, vamos entrar na terra, vai dar certo. Tem gigante, mas Deus abriu o mar vermelho, gente, pelo amor de Deus, fez cair fogo do céu. Você acha que nosso Deus não vai dar essa terra para a gente? E o povo: não vai, é difícil demais. Deus derrotou a nação mais poderosa da terra, que era o Egito. Não, mas não vai dar. Aí Deus: vocês vão ter que passar 40 anos no deserto. Caleb: tá bom, Senhor, eu atravesso os 40 anos no deserto. Por mim a gente entrava, conquistava, chutava todo mundo para fora, derrotava gigante. Mas se eu tenho que passar 40 anos no deserto, eu passo. Se depois desses 40 anos de deserto eu ainda vou ter que levar mais 5 anos conquistando por todos aqueles que duvidaram até eu entrar na minha terra, eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor me prometeu e a minha porção já está guardada. Quando a gente fala assim, nosso pai fala assim: o que é teu está guardado, não é só ruim não, quem der a bênção de Deus sobre a tua vida já está guardada. Amém. Amém. Glória a Deus. A bênção de Deus, o que é teu, está guardado. O inimigo não rouba, ninguém anula, ninguém rasga o seu direito de posse da bênção que o Senhor já determinou sobre a tua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Feche os teus olhos.